que é ter boa ou má genética no fisiculturismo? Boa genética é Phil Heath e má genética é Nick Walker, ou é o contrário? Hoje eu vou falar sobre um tema interessante e mais complexo do que parece, sem roteiro ou preparação. Aqui tudo sai de forma espontânea e vamos começar falando da genética a nível visual, físico e depois vamos falar da genética em outros aspectos que também influenciam bastante. Visualmente, dá para saber qual fisiculturista tem melhor genética? Acho que sim. Vou dar um exemplo bem simples para que todos entendam. É melhor ter ombros largos, ter clavículas largas, do que ser estreito e ter o tórax de um chihuahua. É melhor parecer largo e isso ajuda a parecer grande. É melhor ter as pernas, talvez nem muito longas nem muito curtas, de um comprimento normal. Fisiculturistas com pernas curtas ficam feios, mas aqueles com pernas muito longas e troncos muito curtos também parecem estranhos. E além disso, tudo isso é genético e quase não dá para mudar. Dá para disfarçar levemente o problema de falta de largura, ganhando bastante ombro e dorsal. Precisamos abordar a genética nas inserções. Fisiculturistas, por exemplo, podem ter inserção ruim nas costas. Isso poderia ser, por exemplo, Wesley Bisses, Nathan Diassa, que tem as costas com inserção muito alta, com um dorsal muito curto. Isso faz parecer que eles têm menos costas, pois o músculo cobre menos espaço. Depois há casos de dorsais que parecem realmente se inserir no quadril. O mesmo pode ocorrer com os bíceps. Temos bíceps que são muito curtos, exageradamente curtos, e que quase todo o seu tamanho é tendão, é fáscia e não músculo de fato. Por outro lado, há bíceps longos que parecem achatados. Nos tríceps, isso é ainda mais evidente. Temos alguns exemplos muito conhecidos como Holly Winkler, cujo tríceps praticamente não tinha tendão, ou seja, era tudo carne. E também tríceps como o de Andrea Presti, praticamente só tendão. O mesmo ocorre nas pernas, especialmente nos quadríceps. Alguns têm a cabeça externa com o ventre muscular muito curto, de modo que se destaca muito mais e dá uma sensação de volume, enquanto um quadríceps longo geralmente parece mais plano. Também podemos falar da separação muscular, que é muito genética. O principal são os cortes, que dão sensação 3D e definição. Músculos tão separados, com espaços tão fundos que dá para colocar o dedo. É impressionante. Outros são planos, com músculos que parecem colados. Também existem fisiculturistas que geneticamente têm outro tipo de fibra, ou mais fibras do tipo 1 mais fibras do tipo 2. Depende da pessoa e diferentes distribuições podem variar, resultando em músculos mais densos ou aparentando mais moles. Também por genética, há pessoas que têm tendência a armazenar gordura de forma distribuída, outros de forma localizada, outros tendem naturalmente a serem mais magros. Vocês já podem ver que, em termos físicos e visuais, a genética é super determinante. Pode-se ter uma combinação, claro. Temos Coleman, 8 títulos do Olímpia que é praticamente perfeito geneticamente em termos estruturais e musculares, mas tem uma seção média ruim devido à inserção abdominal e ao formato dos abdominais, que é muito ruim. Temos Phil Heath, 7 títulos do Olímpia, um dos físicos mais perfeitos que já existiram na minha opinião, mas com um defeito estrutural muito grande, que é aquela clavícula estreita, essa falta de amplitude. Já por questão óssea, na verdade, ele pesava 110, 115 quilos com esse visual de quem pesa 150, tinha pouca densidade, ou seja, não sei, um esqueleto estreito. Não se pode ser perfeito, mas isso é até a nível ósseo. Há fisiculturistas com externos ou caixas torácicas ou costelas deformadas, assimétricas ou que não são agradáveis de se ver, e isso sempre vai prejudicá-los. Ter 2 metros de altura não favorece o fisiculturismo, embora ajude no basquete, pois é difícil preencher um corpo tão longo. Já ter cerca de 1,60 m, 1,70 m ou 1,80 m é a melhor faixa de altura para ser fisiculturista. Se visualmente, esteticamente, em relação a inserções, proporções corporais, estrutura, como são seus ventres musculares, separação, tudo isso, você tem uma genética normal, boa ou excelente, com certeza você pode se dedicar ao fisiculturismo. Mesmo sem ser perfeito, com esforço e trabalho duro, é possível se destacar. Se pensarmos em uma genética, no que diz respeito ao visual que já comentei, ruim, tudo é perfeito, podemos pensar em qualquer um. Como um dos exemplos mais claros de alguém que lutou, desafiou a natureza e chegou muito longe, mas não consegue ir além de onde chegou. E não teríamos nada disso se ele não tivesse compensado com os outros fatores que levamos em consideração ao extremo. O esforço e o trabalho que esses tipos de corpos exigem, vocês não conseguem imaginar. Mas depois, diretamente, tem alguns casos que não tem solução, que não há nada a fazer e é melhor nem tentar destruir seu corpo e sua saúde e sofrer desnecessariamente por algo para o qual você não foi feito. E pronto.
Vejo pessoas, fisiculturistas amadores, que entram só por entrar e não são críticos o suficiente consigo mesmos e não percebem que não estão onde deveriam estar. Mas aqui também tem algo que não se vê, nem todas as genéticas estruturais, físicas, sim, quase tudo para ser fisiculturista depende disso. Mas aqui vem um tema importante. Tem pessoas que nascem, olha, com diabetes, com intolerância à lactose, ao glúten, com distúrbios hormonais, com órgãos que não funcionam tão bem. Pessoas que já nascem precisando de transplante ou têm doenças autoimunes, como Chris Bumstead, que sempre enfrentou esse sério problema. Isso faz parte da genética, algo com que você já nasce e acontece por algum motivo. Mesmo sem vermos sob nossa pele e músculos, há sistemas complexos e muitas peças funcionando, que podem falhar ou variar em desempenho, assim como os músculos, que afinal são órgãos. E sim, músculo é um órgão. Por genética, você pode ter um coração mais potente ou mais fraco, você pode ter um estômago capaz de digerir qualquer coisa. E depois tem pessoas que comem alguma coisa frita e já ficam uma semana passando mal. Você pode ter um intestino, um pâncreas, uma vesícula, melhores ou piores, ou um fígado capaz de metabolizar qualquer coisa, ou pelo contrário, gente que bebe um pouco e já fica doente. Isso é muito interessante, especialmente no fisiculturismo não natural competitivo, o mais famoso, onde os atletas usam substâncias perigosas além da testosterona. Alguns usam trembolona, clenbuterol, oxandrolona, hormônio do crescimento, insulina. E o irônico de tudo isso é que quando eles têm uma genética física pior, inserções piores, estrutura pior, seja o que for, às vezes precisam compensar com mais química. E, portanto, eles precisam ter uma genética interna melhor, por assim dizer, que aguente tudo isso. Talvez Nick Walker tenha uma genética orgânica de Mr. Olympia, que é capaz de suportar qualquer coisa que ele tome. Enquanto isso, outro cara, que tem músculos de semideus, pode ter um fígado super delicado, um coração frágil ou tendência a sofrer infartos. Fisiculturistas podem sofrer isso ainda jovens, aos 30 ou 40 anos, enquanto outros, como Beckles, que morreu há pouco com 95 anos, mostram que a genética também pesa muito. É muito mais complicado do que parece. E também tem o metabolismo mais acelerado, outro mais lento, um corpo capaz de construir mais massa muscular ou de mantê-la. Temos casos extremos como o meu famoso vídeo dos animais fisiculturistas, onde eu mostrava alguns exemplos como a vaca belga azul, até alguns cães e gatos que tinham deficiência de miostatina. Eu disse assim de forma bem coloquial e bem geral, tá? Para não complicar, a miostatina existe no corpo para evitar que a massa muscular seja exagerada a ponto de ser contraproducente. Mas existem animais, e até acho que pessoas, que têm deficiência disso. Dê esse freio de segurança do corpo para não ganhar massa sem controle. E a genética deles, portanto, permite que tenham uma quantidade de massa muscular e mantenham isso, ou seja, exagerada, sem nem mesmo usar anabólicos e sem nem mesmo treinar. Evidentemente, essa vaca não se mata na academia, nem usa testosterona ou insulina. Se vocês pesquisarem sobre psicopatia e alguns transtornos mentais, muitos especialistas levantam o debate: nasce-se assim ou se torna assim? E pode não ser nenhuma coisa nem outra, mas sim as duas. Acredita-se que há predisposição genética para a psicopatia, ou seja, a psicologia de uma pessoa pode ser influenciada pela genética, não só por experiências, transtornos ou educação. E não quero desanimar vocês, também não somos um personagem pré-estabelecido que está pré-desenhado para ser de um jeito e só pode ser assim. Não é incapacidade de evoluir, não. Podemos mudar e podemos mudar muito. Podemos ir contra a nossa genética, podemos sempre melhorar, mas ela nos determina e nos condiciona muito. E no fisiculturismo, como em qualquer outro, não é um esporte, tudo bem, mas como em qualquer outro esporte, para que vocês entendam, a genética não é tudo, mas é das coisas mais importantes. E quando se junta uma genética privilegiada, em todos os aspectos, ou na maioria deles, com trabalho, esforço, disciplina e todos os fatores a seu favor, temos monstros do fisiculturismo, como Ronnie Coleman, que já mencionei, Phil Heath, Dorian Yates, Jay Cutler. Então, quando ouvirem alguém dizer, nossa, que genética boa esse cara tem, talvez esse cara vá ter um infarto aos 30 anos e tenha um coração defeituoso. Arnold Schwarzenegger, por exemplo, já fez várias cirurgias no coração e comentou que familiares também passaram por isso. Ele tem uma deformidade nas válvulas do coração, um problema genético. Aí onde você vê, um gigante austríaco de 1,90 com um físico escultural não tinha a melhor genética do fisiculturismo. Porque genética não é só ter bíceps enormes ou um peitoral inflado? Vou perguntar, no fisiculturismo atual, quem vocês acham que tem a melhor e a pior genética? Não só fisicamente, vocês podem argumentar em todos os aspectos, tudo bem, eu vou ler. E outros também, pode ser interessante. Espero vocês nos comentários. É isso, quem se despede é Ares IT Fisiculturismo, nos vemos no próximo vídeo.